E enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Porque eles estão recebendo a mesma chuva, a mesma bênção, mostrando os mesmos sinais, mesmos prodígios. Vem, enganarão ou enganariam até os escolhidos, se fosse possível. Agora, um espinho não pode evitar ser um espinho, e nem o trigo pode evitar ser um trigo. É o que o Criador de cada um determinou no princípio. Se é o eleito. A mesma chuva, o sol nasce de manhã e se espalha pela terra quando ele teve esta terra e dia em que vivemos. E o sol, o mesmo sol que nasce no leste, é o mesmo sol que se põe no oeste. E esse sol é enviado para amadurecer o grão sobre a terra, do qual nossos corpos são feitos. Nós estamos vivendo de substância morta. Esse é o único meio pelo qual você pode viver. Esse algo tem de morrer todo dia para que você viva, natural. Então, não é verdade que seu corpo tem que viver de substância morta para a vida natural? Então, você tem que ter algo que morra espiritualmente para salvar sua vida espiritual. E Deus se fez matéria, carne, e morreu para que pudéssemos viver. Não há nenhuma igreja, nenhuma outra coisa no mundo que possa salvá-lo, senão Deus. Essa é a única coisa da qual eles vivem. Agora, siga as Escrituras. Jesus é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne, o qual viveu, habitou entre nós. E nem só de pão viverá o homem, para o físico, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja você, nós vivemos da palavra, e essa é Deus. Agora, o sol se espalha e amadurece o grão. Agora, ele não pode amadurecê-lo todo de uma vez. À medida que segue, vai amadurecendo, constantemente amadurece, até que chegue a uma espiga completa. Assim é hoje, com a igreja. Ela começou na sua infância, lá na Era das Trevas, onde estava debaixo do solo. Ela cresceu agora à maturidade. E nós podemos ver perfeitamente como que Deus, através da natureza, sempre... Você não pode desordenar a natureza. Esse é que é o problema hoje. Nós estamos lançando bombas e lá no oceano, destruindo-a, explodindo-a com bombas atômicas. Sempre perturba-se a terra cada vez mais, afundando dentro dela. Derruba-se árvores, as tempestades os apanham. Faz-se barragem no rio, ele transbordará. Tem que se encontrar o caminho de Deus e fazer as coisas e permanecer dentro dele. Nós temos denominado pessoas nas igrejas e organizações. Olha o que nós temos! Fique no caminho provido de Deus para isso. Mas veja você, ele envia a chuva de volta ao nosso assunto sobre o justo e o injusto. Jesus lhe diz agora em Mateus 24 que seria um sinal no tempo do fim. Agora, se este sinal é para ser conhecido somente no tempo do fim, então ele terá que ser depois da abertura daqueles selos. Vem? É um sinal do fim. Isso seria quando estas coisas acontecem, será no tempo do fim. E será um sinal agora para que os eleitos não estejam confusos com essas coisas. Você vê isto? Então deve ser revelado, exposto. Notem, tanto o trigo como o joio vivem da mesma unção do céu. Ambos se regozijam por ela.
Eu me lembro disto, referindo-me outra vez àquele exemplo lá, aquele dia no Greens Mill. Eu vi aquela visão subir. E havia uma grande terra e ela tinha sido toda arada. E lá ia um semeador primeiro. Eu quero manter isso diante de vocês. Observem o que vai primeiro, então o que segue. E enquanto este homem vestido de branco vinha pela terra, semeando semente, então por trás dele vinha um homem vestido com roupas escuras. Parecia muito furtivo, andando de mansinho por trás dele, semeando joio. E quando isto aconteceu, então eu vi ambas as culturas crescerem. E enquanto cresciam, uma era trigo e a outra era joio. E veio uma seca, quando parecia que ambas tinham suas cabeças inclinadas, apenas clamando por chuva. Então veio uma grande nuvem sobre a terra, e choveu. E o trigo se ergueu e disse, glória ao Senhor, glória ao Senhor. E o joio se levantou e gritou, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Os mesmos resultados. Ambos perecendo, ambos iam morrer. E então o trigo cresce e fica com sede. E por estarem no mesmo campo, na mesma plantação, no mesmo lugar, sob a mesma torrente, saiu o trigo e saiu o joio pela mesmíssima coisa. Notem, a mesma água de unção que traz o trigo, traz o joio. O mesmo Espírito Santo que unge a igreja, que lhes dá o desejo de salvar almas, que lhes dá poder de realizar milagres. Ele cai tanto sobre o injusto quanto sobre o justo. O mesmíssimo Espírito. Agora, não se pode fazer de uma outra maneira e entender Mateus 24, 24. Ele disse, surgirão falsos cristos, falsos ungidos, ungidos com a coisa genuína, mas serão falsos profetas disso, falsos mestres disso.